O ano de 2025, a política moçambicana foi marcado por desafios significativos, desde os conflitos pós-eleitorais até a assinatura do compromisso político para um diálogo nacional e inclusivo que espera-se que traga a pacificação para o país. Mas para 2026, mais do que prever conflitos, espera-se que haja a redução dos conflitos devido à intolerância política que registram-se diariamente, que resultam, aliás, em perseguição e assassinatos de membros de diferentes partidos políticos no país. Mas, para além disso, espera-se também a promoção de políticas públicas para o exercício pleno da democracia e da cidadania. O ano 2025 é considerado atípico em vários aspectos. As manifestações registradas em diferentes pontos do país tiveram impacto direto no ambiente político e social, colocando à prova a estabilidade nacional. Em entrevista à TV Fox na cidade da Beira, alguns analistas descrevem 2025 como um ano positivo, embora marcado por inúmeros desafios que testaram a capacidade de resistência dos moçambicanos, mas que, em grande medida, foram superados. O balanço que eu faço para o ano de 2025 é um balanço positivo, porque o ano 2025, como todos nós sabemos, foi um ano atípico em todos os sentidos. Nós estávamos a sair das manifestações que tanto influenciaram a nossa economia do país por conta dos resultados eleitorais. E até um certo ponto isso influenciou uma cadeia que a outra dependia da outra. E ver Moçambique agora como está a tentar melhorar na economia, tentar melhorar naquilo que é o diálogo nacional, de modo que a questão da unidade nacional possa fazer sentido, é algo significativo. Mas também não vamos cá fazer menção de fatores que até um certo ponto contribuíram para que este ano pudesse, no entanto, terminar como terminou, que é a questão, eu mencionei há pouco tempo a questão do diálogo inclusivo, a questão do exercício da pacificação completa. É verdade que ainda nós temos algumas dificuldades, porque neste mesmo diálogo há a exclusão social de algumas pessoas que deviam lá estar, mas há passos significativos diferentes do ano subsequente, que foi, no entanto, após o anúncio dos resultados. Então, começamos mal por conta das manifestações, mas até aqui, diga-se de passagem, nós superamos todas as expectativas e há que fazer menção, apesar das dificuldades que Moçambique passa, há que dizer que conseguimos. Apesar da avaliação positiva, o analista Stélio Lázaro aponta a corrupção como um dos principais problemas que marcou o ano prestes a terminar. Por conta das manifestações, mas todos os demais trimestres foram com uma contração econômica, o que foi caracterizado por pouca circulação da moeda na mão do moçambicano, e assim muitos moçambicanos foram empurrados ainda para a fome, para a pobreza, para a miséria. O nível de desigualdade aumentou, o governo continuou ainda com níveis altos de corrupção, apesar do informe do chefe de Estado reconhecer que de fato há corrupção, mas até hoje, em dezembro de 2025, nenhum corrupto foi preso. Então significa que, embora faça-se um discurso de combate à corrupção, ainda não há evidências práticas deste combate à corrupção, não há evidências práticas de implementação de políticas que possam tornar o país inclusivo rumo ao desenvolvimento, como se diz de forma discursiva. Outro fenómeno que continua a preocupar o país ao longo de 2025 foi o terrorismo. Para o analista Anastácio Tidjo, é dever de todo o cidadão moçambicano unir esforços para pôr fim a este problema. Mesmo em Cabo Delgado, que está-se a alastrar para, no entanto, Nampula, é verdade que o governador de Nampula, o tio Salimo, como assim é conhecido, tem feito um esforço enorme para neutralizar aquele fenômeno, e há uma necessidade de nós nos juntarmos a esse tipo de ação, não desmotivar, como aconteceu na Gêria Popular, quando ele decidiu ajudar as Forças Armadas de Moçambique, mas é preciso moralizar, porque é tarefa de qualquer moçambicano combater com aquele mal. E se nós não assumirmos que de facto aquele é o nosso problema, é problema de qualquer moçambicano, nós vamos ter problema de como colmatar. E o governador de Nampula começa a fazer isso. Eu espero que 2025
2026 ele possa evitar os seus esforços para, no entanto, não só ajudar, mas criar estratégias para que de facto possa combater aquele fenômeno na raiz. Na raiz é o quê? É criar condições, o que ele fez para a força, mas sobretudo não só condições de alimentação, mas também condições logísticas, material para trabalhar e para facilitar o seu trabalho. Isto pode trazer grandes resultados para combater aquele mal. Por sua vez, Lázaro diz que no país ainda prevalece o clima de tensão entre os partidos políticos. Porém, essa situação acontece sem violência. Assistimos também neste 2025, depois de muita contestação, muita guerra judicial, a criação de um partido político que em tão pouco tempo conquistou todo o país. Nós assistimos um Venâncio Mondlane, que agora já é Ana Mola, que anteriormente se tornaria Ana Malala. Nós assistimos um pouco por todo o país a expansão deste partido. Assistimos pela primeira vez a um partido em Moçambique a ganhar uma aceitabilidade nacional de forma inimaginável. Nós assistimos muitos conflitos políticos na arena moçambicana, assistimos um esfriamento dos partidos políticos, mas um renascer de um partido, o Ana Mola, que tem conquistado muitos corações, que tem abraçado muitas pessoas. Nós assistimos uma réplica daquilo que é a governação do ponto de vista legal, o Ana Mola a fazer a sua própria governação. Da mesma forma que o governo tem feito o diálogo nacional inclusivo, o Ana Mola também tem feito o diálogo nacional inclusivo para ouvir todas as partes da sociedade. Então nós assistimos a um fenômeno político que mostra claramente que, embora as manifestações tenham cessado, os conflitos políticos ainda continuam de forma pacífica. As fontes ouvidas esperam que em 2026 o governo intensifique ações concretas para responder aos problemas ainda existentes, sobretudo aqueles que continuam a afetar diretamente a economia nacional. A entrada para 2026, o debate sobre o futuro da economia nacional ganha novo fôlego. Especialistas dizem que as medidas macroeconômicas anunciadas e implementadas pelo governo de Moçambique, desde as reformas fiscais e os programas de incentivo ao investimento, têm potencial para dinamizar a economia nacional, mas alertam que estas medidas só poderão colocar a economia de Moçambique na rampa do desenvolvimento, caso sejam acompanhadas por reformas profundas e iniciativas de inclusão de todos os setores que movem a economia nacional. Outro sim é que os economistas dizem que só será possível que a economia nacional dê um verdadeiro salto para o desenvolvimento caso haja estabilidade social e política. Na hora de fazer o balanço, empresários, economistas e políticos, ouvidos pela Focus TV, consideram 2025 como um ano difícil em termos de desempenho econômico, tendo em conta os vários fatores internos e externos registados ao longo do referido período. O empresário Inocêncio Paulino aponta as manifestações pós-eleitoral como a principal causa do mau desempenho da economia nacional ao longo de 2025. Olha, este foi um ano efetivamente de recuperação, tendo em conta as manifestações que tivemos e vários outros fatores que o país passou por eles. No entanto, o setor privado esteve engajado em tentar recuperar tudo quanto foi destruído. A tese de Inocêncio Paulino foi secundada pelo político e chefe da bancada do Partido Frelimo na Assembleia da República, Félix Silvia, que aponta também os ciclones registrados ao longo de 2025 como tendo sido um dos fatores que dificultaram o funcionamento normal da economia nacional. Saímos de uma situação extremamente difícil, derivado das manifestações violentas, mas também dos ciclones que afetavam o país, mas o país trilhou pelos melhores caminhos, houve uma diplomacia internacional muito forte, que trouxe o país aos seus cariz e continuamos a crescer e acreditamos que Moçambique nos próximos anos vai continuar a crescer. Os moçambicanos estão de parabéns por esta resiliência, esta força que mostraram, nunca se deixaram levar pelas adversidades da vida e acreditamos que é um balanço muito positivo. Tal como Inocêncio Paulino e Félix Silvia, o empresário Félix Machado também aponta as manifestações pós-eleitoral como sendo a principal causa que ditou o fraco desempenho do setor privado ao longo de 2025. 2025 para nós, o setor privado, foi um ano atípico, porque por si só, em termos operacionais, ele não teve 12 meses. Teve pelo menos 9 meses,
porque os primeiros meses foram de manifestações. Não vamos aqui definir ou trazer as razões, serão justas ou não justas, mas afetaram o setor privado de forma gravíssima, que todos sabemos. Estamos num país que não valoriza que cada emprego que o setor privado cria, que no ano seguinte tudo pode acontecer. Se o setor privado cria 20 postos de trabalho, amanhã uma decisão política pode eliminar os 20 postos de trabalho. E nós, como setor privado, a nossa função é criar e manter postos de trabalho. E este ano para nós foi atípico nesse sentido. Para o ano 2026, Félix Silvia espera melhorias, tendo em conta as medidas macroeconómicas que têm vindo a ser tomadas pelo governo, visando dinamizar cada vez mais a economia nacional. A perspectiva é maior, é de desenvolvimento, é de crescimento. Sabemos que vamos crescer na ordem de 2,8 pontos percentuais do nosso PIB, isso é muito positivo e acreditamos que o país tem condições para continuar a crescer com o relançamento dos projetos de gás natural, mas também com a fortificação do nosso turismo como bandeira para o desenvolvimento e a potencialidade que Moçambique pertence, nós acreditamos que vamos crescer. O otimismo de Félix Silvia é partilhado também pelo empresário Inocêncio Paulino. A partir do momento em que se fazem mexidas das políticas públicas, sobretudo no campo do fisco e não só, mas também outros sinais que visam restringir determinados produtos na sua importação, tudo isso vai fazer com que o setor privado tenha mais espaço para poder atuar, investindo o seu capital na indústria e no processo da industrialização, para assegurarmos que haja a resposta às principais necessidades do povo moçambicano a partir de soluções locais, a partir da indústria local. Eu penso que este foi um dos marcos mais importantes que eu posso aqui observar, e isso vai fazer com que também haja mais empresas motivadas em investir o seu capital, surjam novas empresas, que haja a criação de novos postos de trabalho e a partir daí vamos conseguir também obter mais renda para as famílias moçambicanas pelos empregos que serão disponibilizados. O político Abubakar também se mostra otimista quanto ao bom desempenho da economia nacional em 2026. Só podemos ter muita esperança e expectativa de facto que 2026 será um ano de muita prosperidade. Em termos econômicos, o que é que espera mais disso? Não, como dissemos, a retoma de confiança não só do setor privado nacional, mas também estrangeiro. Moçambique estava na lista cinzenta, saiu da lista cinzenta, estávamos quase numa situação de recessão econômica, estamos a gravitar agora para uma situação de normalização. Portanto, em termos econômicos, sentimos que as pequenas e médias empresas terão mais espaço, vão dinamizar a nossa economia e acreditamos vivamente que o custo de vida vai reduzir. Essa é a nossa maior expectativa, de que aquilo que os moçambicanos ganham seja o suficiente para suprir as suas necessidades básicas. Então, eu antevejo um melhor ambiente no próximo ano do que este. Prevejo que haja efetivamente a melhoria dos indicadores macroeconómicos e que no final se reverta na melhoria das condições de vida do povo moçambicano. No entanto, Arnaldo Chalaua, deputado da Assembleia da República pela bancada da Renamo, é da opinião de que o bom desempenho perspectivado pelos anteriores intervenientes só se pode concretizar com políticas macroeconómicas mais abrangentes. Mas é preciso aquele que governe com ciência. Tem que buscar, de facto, elementos, indicadores para que o desenvolvimento não seja aparente, que seja um desenvolvimento real, que as assimetrias sejam combatidas do ponto de vista real, que haja uma distribuição da economia de forma equitativa, que o país seja para todos os cidadãos, que não existam aqui cidadãos da primeira, da segunda, da terceira, que haja segurança de todos os cidadãos moçambicanos. Por seu turno, o economista Abdul Jivan diz que, para além de políticas macroeconómicas abrangentes, o país precisa urgentemente de uma estabilidade política e social. Acho que é fundamental que haja, portanto, uma estabilidade no nosso país. Estabilidade político-militar, estabilidade social. É fundamental para podermos atrair o investimento direto estrangeiro. No passado, por exemplo, nas últimas décadas, o nível de investimento direto estrangeiro foi extremamente alto, mas de há uns anos para cá tem estado a reduzir por causa desta questão, portanto, da relativa insegurança. Até é fundamental que nós consigamos voltar a estabilizar, portanto, o país. A estabilidade também é macroeconómica. Como sabem, portanto, o país também
tem estado a fazer um grande esforço na pessoa do Sr. Presidente da República, tem estado a fazer um grande esforço para negociar com os credores multilaterais, mas também a retoma dos grandes projetos de oil and gas. E há resultados, portanto, positivos. Esperamos que estas promessas, portanto, estas grandes empresas como a Exxon, a Total, venham a se materializar de forma, portanto, a podermos a ter outros investimentos que estejam na cadeia de valores, portanto, mid and downstream, possam também, portanto, se posicionar, voltar a realizar investimentos, porque se reparar, portanto, grande parte dessas, há muitas empresas ou grandes projetos de investimento estão ancorados, portanto, a essas grandes multinacionais. E sem esta decisão destas multinacionais, dificilmente teremos, portanto, a realização dos outros projetos. Já o empresário Nur Momad destaca a participação em massa do setor privado na FACIN como sendo um bom barómetro de medição do futuro da economia nacional. Nós sabemos que a FACIN é o momento mais alto do setor privado e por aquilo que assistimos na FACIN do ano passado, a organização, da maneira como foi feita e a participação que houve das empresas, tanto nacionais como estrangeiras, foi massiva e aquilo foi um sucesso. As opiniões dos nossos entrevistados convergem na necessidade de, em 2026, haver a redução do custo de vida para a maioria dos moçambicanos. O ano de 2026 chega, mas a sociedade moçambicana está diante de desafios gigantes, desde a ameaça frequente do terrorismo em Cabo Delgado, a necessidade de assistência humanitária urgente e os eventos naturais extremos que anualmente assolam o país. Estes todos os fatos colocam a sociedade moçambicana em alerta e a necessidade de ações coordenadas e urgentes para resolver estes problemas. Já a seguir, acompanhe a perspectiva da sociedade moçambicana e, sobretudo, da população moçambicana para este ano de 2026, onde alertam para a necessidade de ações urgentes e coordenadas para resolver estes e outros problemas que colocam a situação da sociedade em crise. Mas também outro destaque vai para o elevado custo de vida. Acompanhe já a seguir nesta reportagem. O ano de 2025 fica marcado como um período difícil para muitos moçambicanos devido aos vários acontecimentos registrados desde o seu início. As manifestações ocorridas em diferentes pontos do país causaram prejuízos significativos e também afetaram a estabilidade social do país. O ano de 2025 está sendo muito diferente do ano passado, 2024. Eu vejo que o ano de 2025 está sendo muito difícil. Está sendo muito difícil para muita gente. Vejo muita gente aqui na praça, muitos daqui da loja, nós taximota, para todos que estamos aqui, que vivemos aqui. Está sendo muito difícil, as coisas não estão a ser como deve ser. Então isso está difícil mesmo. É muito diferente do ano passado, que havia mais dinheiro, o dinheiro girava e agora mesmo as coisas não estão indo como deve ser. Para mim não posso dizer que foi bom, não foi bom. Não foi bom, foi muito apertado, foi um ano muito apertado. Muito apertado mesmo, porque não sei, né? Por aquilo que aconteceu, não sei, mas foi um ano que todo mundo está a chorar com esse ano. Para muitos moçambicanos, 2025 foi mais complicado quando comparado com o ano anterior, sobretudo devido ao aumento do custo de vida. O ano 2025, as coisas foram totalmente difíceis, né? O custo de vida está muito elevado. Como sabes que nos anos passados as coisas estavam um pouco normal, mas agora as coisas estão mais difíceis. Quem passa as festas é aquele que tem dinheiro, mas aquele que não tem dinheiro, as festas são passadas de uma maneira, não sei lá como dizer, né? O custo de vida está muito elevado. Apesar das dificuldades, há quem descreve o ano como positivo. Fazendo o balanço de 2025, eu acho que foi algo diferente e é um dos melhores anos, né, que eu acho, sim, da minha vida. Melhor porque talvez eu tenha superado muitas coisas comparado com anos anteriores. O ano termina ainda com o registro de inundações que afetam milhares de famílias na província de Sofala,
deixando várias comunidades em situação de vulnerabilidade. A situação de água está muito mesmo bem, a água subiu conforme até que está a ultrapassar a medida da drenagem e a água está mais em cima, a drenagem ficou um pouco embaixo. E atingiu muita gente, muitas casas, outros já não conseguem viver nas suas casas, nem as crianças não podem sair fora, outros estão dentro das casas, através que encheu muito. Face a este cenário, os entrevistados defendem a necessidade de ações concretas por parte das autoridades para minimizar os impactos das crises e prevenir situações semelhantes no futuro. O ano de 2025 para o desporto foi um ano atípico e que foi marcado por desafios estruturais que colocaram em xeque várias modalidades esportivas. Mas também existiram glórias como a primeira vitória dos Mambas numa Copa Africana das Nações e também a primeira qualificação para os oitavos de finais. Mas não é sobre isso que vamos falar, são as perspectivas para o ano de 2026. Os clubes já projetam um ano de êxitos e já começam a preparar os seus plantéis, como é o caso, por exemplo, do Machacane, que já apresentou o seu novo treinador com os olhos postos para a temporada futebolística 2026. O ano de 2025 foi atípico para o desporto moçambicano, marcado por inúmeros desafios estruturais e financeiros que colocaram em causa os campeonatos de diversas modalidades. Como bonança após a tempestade, a temporada futebolística de 2026 surge com expectativas renovadas. As equipas que militam no Moçambola, a maior prova de futebol nacional, bem como as seleções, projetam um ano de êxitos. O Moçambola, principal competição do país, inicia 2026 com uma proposta de reformulação estrutural destinada a responder às fragilidades evidenciadas nos últimos anos. Raimundo Moiane, do Fox Sport, sublinha que a interrupção do campeonato em 2025, motivada por entraves financeiros e administrativos, não deve ser entendida apenas como uma crise econômica, mas sim como oportunidade para redesenhar o modelo competitivo. Entre as propostas está a implementação de um campeonato regional, ideia que, aliás, já foi manifestada por alguns clubes do Moçambola, a quem interessa igualmente a mudança da época desportiva. É um momento para recuar ao sistema regional? Já vamos tarde, já devíamos ter feito isto. O que fica, como eu disse, o que fica são os jogadores, a seleção nacional sobretudo, que tem jogador, que são convocados jogadores, que não tem nenhum ritmo, que não jogam, não sabem quando é que jogam, e depois isto. Queremos que a nossa seleção vá longe. E como é que isto vai funcionar? Tu tens um campeonato em que às vezes uma equipa fica um mês sem jogar, fica 3 semanas sem jogar, ou não sabe quando é que vai jogar, e queremos que as seleções nacionais tenham sucesso. Não é possível, queremos que as nossas equipas também tenham sucesso nas competições africanas. Também não é possível, como Moçambola, tão desorganizado como este. Sabemos que há dificuldades por todo lado, mas se nós queremos alinhar o nosso futebol com a ordem internacional, nós temos que alinhar a época desportiva também. Isso reflete depois no desempenho das nossas equipes, nas afrotaças, da nossa seleção, na valorização dos nossos jogadores, na possibilidade ou não de exportarmos jogadores. Conhece uma comissão entre clubes e alguns elementos da direção da Liga para, de fato, trabalharem nessa questão, analisar os prós e os contras e poderem apresentar durante o intervalo de uma assembleia a outra, propostas que possam, obviamente, envolvendo a Federação, que possam ser analisadas, avaliadas, onde, na próxima assembleia da Federação, porque esse é um assunto que carece, na minha modesta opinião, da aprovação da Federação, mas tem que ser canalizada pela própria Liga de Futebol. No plano das ambições, destacam-se os clubes que ascenderam ao Moçambola 2026. O histórico Machacane, que regressa à prova 6 anos depois. A Associação Desportiva de Pemba, Pembinha, Clube de Cabo Delgado, que volta à elite cerca de 3 décadas depois. E a Liga Desportiva de Sofala, que se estreia na competição máxima após conquistar o campeonato provincial da 2ª Divisão de Honra.
Os representantes das 3 regiões do país sonham com uma temporada marcada por êxitos. O Machacane é Machacane. É o Clube de Esporte Machacane. Pela dimensão do clube, nós vamos para atacar os lugares primeiros. Quizá, se nos deixarem, nós vamos lá lutar pelo título. Mas nós vamos mesmo para lutar para os lugares primeiros. Preparados para Moçambola, sabemos que as responsabilidades são outras. Temos que ter mais condições de trabalho, certamente também estamos a preparar para isto e se temos esse sonho de atingir o limite que é o máximo do futebol moçambicano é porque nós achamos que já é o momento de podermos estar entre os melhores do futebol moçambicano. Os adeptos da Liga de Sofala alertam para a necessidade de reforçar o plantel de modo a garantir resultados satisfatórios em 2026. Estamos a falar de uma outra competição muito forte, muito exigente, tem lá muitas regras e é preciso mesmo de facto um cabedal. Estamos a falar de próprios jogadores. Tem que reestruturar. Significa que há necessidade de investir no jogador? Há muita necessidade, porque estamos a falar de uma outra coisa muito grande. Então é preciso mesmo reestruturar a equipa. Sei que ele tem vontade para poder manter a equipa, senão vamos passar uma vergonha. Quem também alerta para a melhor organização do clube, sobretudo no panorama administrativo, é o comentador desportivo da Focus Televisão, na cidade da Beira, Elídio Casquinha. A equipa precisa ter um diretor administrativo, diretor desportivo, a equipa precisa ter equipe técnica bem montado, gestor de marketing. Isso já é uma equipa, essa já é uma equipa que vai disputar o campeonato nacional. É preciso ter uma estrutura administrativa muito bem organizada, que não seja o próprio dono, o diretor financeiro, o diretor técnico. É preciso começar a se desfazer disso e começar a entender essa questão dos clubes grandes, como que funciona. É preciso ter uma estrutura muito bem montada para que o próprio presidente se ocupe na questão de trazer financiamento para o próprio clube, não que esteja propriamente ligado à gestão dos problemas do dia a dia do próprio clube. É importante a Liga Desportiva usar este momento como uma oportunidade para reestruturar o clube e indicar elementos ou pessoas que estão capacitadas para poder dirigir a equipa de futebol neste preciso momento. Do trio que ascendeu ao Moçambola, o Machacane foi o primeiro a apresentar o novo treinador, Mauro Jamal, proveniente do Desportivo da Matola, a quem a direção exige a conquista dos lugares cimeiros em 2026. Jamal assume o desafio e garante que vai cumprir, mas primeiro vai levar a cabo trabalhos de desenvolvimento da coletividade. E o Machacane não vai ser uma equipa para jogar para manutenção. O plantel é um plantel de desenvolvimento. São jovens que a gente vai tentar potenciar o máximo para vermos que o Machacane tenta recuperar este prestígio que é o Machacane. Iremos colocar a médio e curto prazo 3 a 4 jogadores na seleção nacional e quiçá também no estrangeiro. Os adeptos estão confiantes que o Colosso regressa à prova máxima do futebol para conquistar o troféu. O Machacane é campeão de 2016, 26, campeão Machacane. É isso que eu espero, só. Irmão, eu nem imagino. Olha o que eu estou satisfeito. A minha mulher não acredita. Próximo ano entramos para atacar o título. Entramos para levar o título do Moçambola. Quanto às ambições dos 3 melhores classificados do Moçambola 2025, tudo ainda é uma incógnita, até porque o campeonato foi cancelado antes das 26 jornadas previstas e há processos em curso. A Federação Moçambicana de Futebol exigiu uma reunião extraordinária para discutir as razões que levaram ao cancelamento da prova. Vamos esperar. No basquetebol, modalidade rainha, o Ferroviário de Maputo em femininos, tricampeão nacional consecutivo, entra em 2026 com a ambição de revalidar o título. Continuar a ter os pés bem assentes no chão e pensar naquilo que possa ser a nossa perspectiva de trabalho e mantermos o nosso foco e objetivo. O próximo ano pode esperar uma Silvia que continua a trabalhar todos os dias para representar o clube, assim como o país. Já os Locomotivas da Beira, que conquistaram pelo 2º ano consecutivo a maior prova de basquetebol masculino, entendem que é prematuro falar das ambições da coletividade para a próxima época. Para já,
interessa celebrar a conquista e repousar. Não, neste momento é aproveitar o momento. Ganhamos um campeonato, temos que aproveitar porque foi muito esforço. Estamos a falar de um momento em que a equipa esteve em menos de um mês a competir muito forte. Agora, toda a gente quer voltar para casa, receber a família e dar um abraço ao amigo. E é isso que eles merecem. Os atletas merecem esse desconforto. Não é pensar agora o que vamos fazer amanhã. Não, agora temos que desfrutar para depois descansar, irmos nas férias para a gente pensar o que vai ser o próximo época. O Clube de Desportos do Costa do Sol, vice-campeão nacional, projeta renovar o plantel para uma melhor prestação na próxima época. Cabe a nós trabalharmos e procurarmos jogadoras com mais qualidade para potenciarmos o plantel para a próxima época vir melhor. Como em qualquer partida, este é o último lance. A recente qualificação da Seleção Nacional de Futebol, os Mambas, para os oitavos de final da Copa Africana das Nações, uma conquista histórica dos pupilos de Chiquinho Conde, que em 6 participações na CAN, conquistaram a primeira vitória frente ao Gabão por 3-2, 2 marcos que ficam para a história do futebol moçambicano.